Oi, pessoal! Vamos então hoje para a nossa aula sobre o ciclo celular. O ciclo celular compreende duas etapas, a interfase e a mitose. A interfase é correspondente ao período com maior duração no processo, durando horas. Já a mitose é o período que dura bem menos, cerca de 30 minutos. A interfase se divide em 3 etapas, a fase G1, fase S e fase G2. A fase G1 é caracterizada pela transformação do próprio material genético, que se transforma de cromatina para cromossomo metafásico. Basicamente, é isso que ocorre nessa etapa, tá? A transformação de cromatina em cromossomo metafásico. A fase S, que dura um pouco mais, cerca de 10 horas, ela é caracterizada pela duplicação do material genético. Então, aqui o material, os cromossomos metafásicos, agora estarão duplicados. Se nós formos colocar, representação, nós teríamos isso daqui. Aqui, inicialmente, como apenas um palitinho representando o cromossomo metafásico, e ao final, esse palitinho agora assumiu a configuração de um xizinho, ou seja, ele está duplicado, ok? Bem, e observa-se aqui também que o próprio material que vai organizar a divisão celular, que são os centríolos, eles também começam a se duplicar, tá? Só que a finalização da duplicação não ocorre na fase S. Ela irá se concretizar na próxima e última etapa, que é a fase G2, ok? Então, o que caracteriza a fase G2? Ela é caracterizada pela finalização da duplicação dos centríolos e pelo início de formação das fibras do fuso, né? São fibras que ligam, formadas por microtúbulos, que ligam um centríolo ao outro. E tem também, aqui já, o que já aconteceu na etapa anterior, a evidenciação das fibras do áster. Observa-se também que na própria interfase não há nenhum tipo de mudança quanto à estruturação da carioteca, tá? Prestar bastante atenção nisso. Durante a interfase não há alteração na estrutura da carioteca. Finalizada a interfase, entramos agora na própria divisão celular. A divisão celular é dividida, em 4 etapas. Ela é formada pelas etapas da prófase, metáfase, anáfase e telófase. Uma frasezinha que eu acho que é, mas vai facilitar, a memorização para vocês, é o prometo, Ana, telefonar. Prometo, Ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Bem, o que significa prófase? Pró significa primeiro, é a primeira fase da divisão. Na prófase, o que nós temos de diferente em relação à fase anterior, que é a G2? A carioteca irá começar a desaparecer e ao final da prófase ela sumiu totalmente. Os centríolos, como eles começaram aqui a se distanciar, na prófase eles já estão bem mais distanciados e entre eles há a formação de fibras do fuso mitótico ou fuso acromático, tá? Aqui no interior nós temos o material genético duplicado, ou seja, cromossomos metafásicos duplicados. Na próxima etapa, na metáfase, o material genético agora se dispõe na região mediana da célula, por isso o nome, metafase. Então, estão localizados na região mediana da célula. Em alguns livros a gente até considera também, estão localizados na região equatorial da célula. Todos eles estarão dispostos um debaixo do outro, presos à região de centríolo através das fibras do fuso. Aqui, o fuso irá se prender na região do centrômero do cromossomo através de um ponto de ligação chamado de cinetócoro, ok? Importante saber isso também. A terceira etapa é a anáfase. Ana significa separação. E nessa fase, o que aconteceu? As fibras do fuso começam a se desorganizar. Com essa desorganização, elas reduzindo, ocorre como se fosse uma força de se puxar o material genético, o que promove, então, a ruptura da ligação dos centrômeros. Assim, você observa nessa fase a duplicação deles, com a separação
das cromátides irmãs. Aqui eu tinha as cromátides juntas, agora ocorre a separação de cromátides irmãs, tá? E a última etapa, telófase, tel significa também fim, ou seja, é a fase final. Ocorre a reorganização da carioteca, ela reaparece. O material genético que antes estava como cromossomo, agora inicia o seu processo de descondensar, transformando-se em cromatina. Cada célula agora contém o seu par de centríolos e a membrana plasmática começa a se organizar, formando um ponto de estrangulamento para a individualização das células, que é chamada de citocinese. Ok? Então, temos aí a explicação de como ocorre o ciclo celular, formado pelas etapas da interfase e a própria divisão celular mitótica. Lembrando, a mitose também é representada em alguns livros, ou mesmo em provas, por exclamação, pois é um processo de divisão equacional. Inicia-se uma célula com 2N, ao final teremos duas células com o igual número de material genético. São células idênticas, ok? Então, espero que vocês tenham aí entendido e caso tenham algum tipo de dúvida, pode deixar a perguntinha lá, ok? Pessoal, bons estudos e sucesso no vestibular sempre!